como tem chegado a muitas mães, né, que ensinam os filhos a pedir a bênção e muitos filhos aprendem e pedem a bênção das mães. Não é assim? Você ensinou seus filhos também a pedir bênção, mãe, Marina? Eu ensinei. Tenho 3 filhos, um mais velho de 37, depois um de 27 e uma de 25. Né? E eu ensinei a pedir bênção. É gostoso ouvir, pra mim é música. Benção, mãe! A minha mãe lá de Alfenas, ela estende a mão para a televisão e abençoa não só eu, mas ela abençoa todos nós também. Gostoso isso, né? Mas por falar em mães, você escreveu livros, você faz um trabalho orientando, ajudando muitas mães nas suas dificuldades, orando, ensinando essas mães também a rezar. Eu queria que você me falasse sobre estas mães, né, que muitas vezes te procuram, o seu trabalho, como é? Então, antes até de falar do meu trabalho, eu gostaria de falar um pouco da minha mãe, porque quando a gente tem um testemunho de mãe, né, é fecundado dentro do nosso ser, né, um agir com esse testemunho da mãe. Então, eu graças a Deus, nasci num berço católico, né, minha mãe, meu pai, e nasci em São Paulo. E a minha mãe perdeu meu pai, ela tinha 36 anos. Meu pai morreu num acidente trágico. Ele foi numa romaria da igreja, em Salto, e voltou morto num domingo. E meu pai tinha 38, minha mãe 36. Então, minha mãe tinha 6 filhos, não trabalhava fora, mas teve que ir à luta, né? Foi costurar, foi fazer, vender... vendia enxovais, vendia perfumes, né? E foi também fazer faxina na casa das pessoas para estudar os 6 filhos dela, né? E ela fala que depois de um tempo ela entrou na Legião de Maria e que ela via mães, né, família, sofrendo mais do que ela. Então, quem sustentou a minha mãe foi Deus, né? Então, a minha mãe trouxe isso para nós, né? Essa fé que ela tinha, essa coragem, sabe, de ir em frente. Que força! E ela ia procurar falar para a gente conseguir bolsa. Eu estudei em colégio de freiras com bolsa, né? E minha mãe fez de tudo para a gente ter moral, fé e ter responsabilidade de trabalho, né? Então, a partir daí, eu sempre via minha mãe com muita necessidade, né? E eu pensava assim, um dia eu vou trabalhar bastante e ser rica para minha mãe não precisar mais pensar em dinheiro, né? Mas muitas vezes, como dizem em Provérbios 16:1, né? Ao homem cabe formular projetos, mas Deus que nos dá a resposta, né? Vem de Deus a resposta para os nossos projetos. Então, eu com 18 anos entrei num banco inglês, fui secretária, depois cheguei a ser secretária do primeiro escalão do banco, secretária executiva, mas um dia também, porque eu já tinha um filho, eu fui rezar e Deus pediu meu trabalho, né? Então, o meu filho ficava em casa com 2 anos, o Felipe, quer dizer, ficava em casa não, ficava em berçário, e eu pedi então uma Semana Santa, né, confessando, o padre disse na quinta-feira que eu devia descobrir qual a vontade de Deus para a minha vida. Então, eu pedi que naquela Páscoa ressuscitasse, né, uma Marina que fizesse a vontade de Deus. Porque, né, Rita, às vezes a gente até sabe qual a vontade de Deus, mas a gente não é dócil. Então, eu pedi essa docilidade. E, a partir dali, eu senti que eu tinha que deixar de trabalhar. Mas eu falei, meu Deus, é muito difícil, porque o banco, né, era muito importante na minha vida, né? E eu não queria mais ser secretária, eu queria fazer carreira dentro do banco, ser uma executiva. Mas aí eu fui, então, falei, Senhor, o Senhor me convença pela Tua palavra. E ali, a partir dali, eu comecei a fazer a experiência de que a palavra é viva, que a palavra tem poder de transformar, né, nossa vida. Então, Deus foi me dando essas palavras, né? Põe em ordem a tua casa. A minha casa era tão em ordem que nem parecia que morava gente, né? Mas me chamou a atenção aquela palavra para eu administrar a minha casa, porque eu trabalhava o dia inteiro, saía do banco, né, morava lá em São Paulo, trabalhava na Faria Lima, o Felipe ficava na Lapa, saía, pegava, vinha para casa e fazia assim,
comida a gente comprava muita comida congelada, né? Tenho um marido maravilhoso que sempre me ajudou, né? Mas eu comecei a rezar e pedir para o Senhor essas palavras. Aí ele me deu uma outra palavra, porque eu falei, nossa, eu ganho muito bem, quase a mesma coisa que o Vinícius. Como vai ser? A gente está pagando apartamento, como será? E A nossa preocupação sempre é a parte financeira, né? E Deus me deu essa palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu cuidado. Bom, essas palavras que Deus me deu, também em Eclesiástico, tens filhos e educa-os desde a infância, né? E curva-os à obediência desde a infância. E eu percebi que eu tinha passado essa educação do meu filho para um berçário, né? Que ficava o dia inteiro com ele, que a gente acha que está fazendo melhor. Mas para mim Deus estava pedindo porque eu não estava conseguindo dar conta, né? Trabalhar o dia inteiro. E a gente está colocando aqui a experiência da Marina Adamo, e ela está partilhando com vocês a experiência dela com Deus dentro da vida profissional e dentro da família dela. Claro que cada mulher tem a sua realidade, cada mulher tem o seu chamado. Tem muitas mulheres que são chamadas no trabalho, né? Até mesmo para ser luz dentro daquele ambiente de trabalho. O Senhor faz de maneiras diferentes, mas vamos prestar atenção para a gente entender, né? Como que Deus agiu na vida da Marina, que pode agir de maneira diferente na sua vida, mas Ele sempre age. Basta abrir o coração, não é, Marina? É, isso mesmo. E aí também a gente percebe que naquela época eu já não precisava mesmo trabalhar, né? Porque hoje muitas mulheres elas vão trabalhar porque elas precisam, né? Sustentar a família. Com certeza. E até minha filha, desde criança, falava que eu quero ser mãe de filhos igual minha mãe, né? Então eu falava para ela, então você escolhe uma profissão que você possa trabalhar menos para cuidar dos seus filhos. Bom, aí eu então... Depois dessas palavras, eu pedi demissão no dia 31 de maio, dia da visitação de Nossa Senhora e sua prima Isabel. Eu tive coragem. E o banco estava mandando várias pessoas embora, era um dia D, né? E aí eu pedi, então, para eles me colocarem nessa lista e me mandarem embora. Mas eles não aceitaram, falaram, não é possível que você vai pedir demissão. Não, então você quer mudar de departamento? Eles acharam que eu não estava gostando do meu chefe atual. Aí eu pensei, será que Deus está pedindo só meu Isaac mudou de ideia? Eu falei para eles, posso dar resposta amanhã? Né? E fui rezar à noite, quando eu cheguei do trabalho, e essa palavra que Deus me deu. Cumpre a vossa tarefa antes que o tempo passe, e no devido tempo eu vos darei a recompensa. Qual a tarefa que Deus havia me dado? Para eu pedir demissão. E a tarefa que eu fiz foi recompensada, porque depois de 7 anos eu fui ser missionária. Eu e Vinícius fomos 20 anos missionários da Canção Nova. Aquela Marina não tinha como ser missionária, eu era muito chata. Deus fez nesses 7 anos uma obra nova em mim, né? E para que eu servisse a Ele. Então, a partir daí, né, o que eu vejo? Que Deus, Ele tem um propósito, Ele tem um plano de vida para cada um de nós, né? Então, quando eu dou sentido, né, como o Viktor Frankl diz, né, que muitas pessoas, elas estão vivendo distraídas no mundo porque elas não têm um sentido na vida, não têm um para que viver, né? Então, quando a gente encontra o sentido, e muitas vezes a gente deixa a maternidade em segundo e último plano, né? Mas é a nossa vocação primeira, a maternidade, né? E eu estava deixando ela em segundo plano. E Deus me chamou. Claro, depois eu fui trabalhar, né? Depois desses 7 anos, né? Que eu aprendi a ser esposa, dona de casa, porque eu não tinha tempo para... A mulher moderna hoje, muitas vezes, não tem tempo para se dedicar a essa vida, né? Que é o casamento, que é ser mãe, administrar uma casa, né? Então, depois que eu aprendi, né, aí eu fui trabalhar numa obra de Deus. Então, aí o que acontece do projeto, né? E Deus me pediu também para eu ser escritora. Nunca pensei em ser escritora, esse é o meu 5º livro, né? Esse qual é? Esse, Quando as Mulheres Falam com Deus, que é uma meditação da Bíblia por dia, um versículo bíblico.
a Bíblia toda em grego chama logos, né? E a palavra em grego que Deus dá para a gente viver hoje, que ela se atualiza na nossa vida hoje, chama rema. Então é um rema por dia, um versículo bíblico, porque eu quero que a mulher assuma que Deus fala com ela, né? Eu tenho até um livro que chama Deus Fala com Você. Então, são 366 meditações, né? Aqui você pode ver, tem uma meditação por dia. Sim. E aqui tem um espaço, porque aqui está a minha meditação. O versículo da Bíblia, a minha meditação. E a meditação e um espaço para a mulher. Essas linhas são para a pessoa preencher a experiência dela com para a mulher. meditação. Eu escrevi especificamente para a mulher, né? Então, é um diário espiritual, né, que convida as mulheres a rezarem, a falarem com Deus, a confiarem a Deus todas as suas preocupações, né, porque Deus age no meio de nós. Ele só espera de nós, né, Rita, um passo na fé para ele agir. Então, eu escrevi um livro antes desse, chama Mulher de Valor, e a partir daí eu comecei a trabalhar com as mulheres, ajudando as mulheres a reconhecer o seu valor, porque muitas vezes muitas mulheres se reconhecem como uma bijuteria, ou deixam até que as pessoas a reconheçam como uma bijuteria. Mas a palavra de Deus, e esse livro, Mulher de Valor ou Mulher Virtuosa, ele é a partir de Provérbios 31:10, que diz: uma mulher de valor, uma mulher virtuosa, quem encontrará? Ela é muito mais preciosa do que as pérolas. Então, eu escrevi nesse meu livro um capítulo sobre o processo das pérolas. Uma ostra que não é ferida não produz pérola. Então, a ostra, né, quando entra um grão de areia nela, né, as suas membranas, né, protegem aquele corpo indefeso e ali começa uma luta de transformação, né? Essa dor que ela vai suportando e dando sentido, porque ela sabe que vai vir uma pérola. Então, só a ostra que passou por esse processo que produz uma pérola. Então, eu quero, nesse projeto Pérola, ajudar as mulheres, né, a transcenderem o sofrimento do passado. Eu também um dia perdi meu pai e tive que passar muito por cura interior, por terapias da ausência do meu pai, que eu tinha 6 anos de idade. Então, eu quero ajudar as mulheres sabe? Nas suas diversas dores. Nas suas dores, especialmente dores do passado, que às vezes a gente não tem baixa autoestima por causa dessas nossas dores, que nós não transcendemos, não demos sentido a esse sofrimento. As dores das mães hoje pelos filhos, você tem incentivado essa oração pelos filhos também? Sim, claro. E quando nós temos intimidade com Deus, né, o que eu sugiro aqui, a sua intimidade, se você ainda não tem, comece a meditar a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. Jesus é o melhor amigo nosso. Então, quando nós, né, nos sentimos sozinhas, é porque nós não ainda temos essa intimidade. Então, por isso que Nossa Senhora em Medjugorje, né, nós já estamos falando maio, ela não chegou lá pedindo já um terço, sabe? Ela pediu 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria e 7 Glória ao Pai, né? Então, às vezes nós não meditamos nenhum versículo da Bíblia por dia, porque a gente fala, eu não tenho tempo. Mas se você meditar hoje um versículo, amanhã, você vai crescendo nessa intimidade com o Senhor. A gente vai ficando com esse desejo, com essa vontade, eu quero mais. Eu já cheguei a ler capítulos inteiros. Quando eu comecei a ler Reis, Primeira Reis, Segunda... Eu falei assim, gente, eu quero mais isso. E são histórias que a gente vai lendo, a gente vai se envolvendo. A gente começa com o Evangelho de João, a gente sente todo o amor, toda essa explicação, não através dos fatos, como fez os 3 outros evangelistas, mas em João a gente vê a concretização do plano de Deus na nossa vida através de Jesus. Então, a gente, quando começa a ler, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. Dou razão a você. Comece com um versículo, porque isso vai crescer e vai aumentar. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Então, eu tenho o Instagram, @marinadamo, Facebook também Marinadamo. Inclusive, estou lançando este mês, nos dias 15 e 22, uma imersão para mulheres. Você pode encontrar lá nas minhas redes sociais, vai ser pela plataforma Simpla, né, um curso online,
onde o nome é Mulheres em Busca de Tesouros, né? Que muitas vezes a gente busca outros tesouros, né? Que não é o próprio Senhor, né? E a Marina tem muitos tesouros, nós vamos mostrar alguns dos tesouros desta mulher maravilhosa que está aqui com a gente, missionária. Quem são? Conta pra gente. Então, a minha mãe, né? Aí as minhas duas irmãs, faltam os três, são 3 mulheres e 3 homens, né? A minha mãe, que também era da comunidade de Aliança da Canção Nova, e ela, em 2014, já foi para o céu. Mas deixou também Deixou raízes legado. fortes, aí, né? Minha mãe e os filhos, né? Agora sim, as 3 mulheres e os 3 homens. É. Como chamava sua mãe? Tereza. Tereza, a minha chama Terezinha. Aqui minha filha, eu e minha mãe, Ana Maria, também. Gracinha. A mais novinha. Eu e o Felipe. O Felipe é o mais velho. Aqui a minha filha. Olha. Aí o André, que é o do meio, que aí é um outro história que não dá para eu contar, ele foi milagre de Nossa Senhora, por isso que tem quase 10 anos, eu não engravidava. Olha isso, depois você volta para contar pra gente. Aí e a família toda a família, toda. o Felipe, a Drica. As crianças. O André, Ana Maria e as crianças. Beijo pra Drica, viu? Carinho grande por ela. O Felipe, que é filho da Marina, ele é o esposo da Drica Adamo, né? Então, essas 4 crianças que vocês viram, netos da Marina, são filhos da Drica com o Felipe. Marina, eu quero agradecer demais a sua participação e eu quero te dar de presente a revista desse mês, uma vez que você tem Nossa Senhora na sua vida, no seu coração, eu vou entregar para você com muito carinho a revista Brasil Cristão. Obrigada. E, claro, não poderia faltar de jeito nenhum para as crianças a Brasil Cristão Criança, porque é uma grande forma de nós evangelizarmos também, compartilhando esta evangelização impressa aqui da Associação do Senhor Jesus. Amém. Eu também trouxe um presente, esse livro é para você. Uau, eu estava de olho nele, olha aqui. Gente, olha, o que você está vendo aqui, quando as mulheres falam com Deus, uma meditação para cada dia. Olha que coisa mais linda. Então, Marina, parabéns por todos os seus livros, pela sua missão com as mulheres. Obrigado pelo seu sim. Né? Que algum dia, na confusão do seu coração, Deus clareou, te chamou e você aceitou. E obrigada por estar comigo aqui no programa Mulher.com. Eu que agradeço, e esse aqui é para o sorteio. Aí não, as mulheres não querem ganhar, não, de jeito nenhum. Imagine que não querem. A gente vai colocar aí na próxima semana, então, o livro da Marina Adamo para o sorteio, né? Uma vez que este mês é das mães, né? Nós vamos colocar, a diretora acabou de falar, nós vamos colocar essa semana. Então, nós vamos colocar esta semana. Ela falou, tá falado, não tem discussão. Então, vai para o sorteio desta semana, viu, Marina? Pensando aí para o Dia das Mães, mês das mães, né? Porque vai chegar depois do Dia das Mães. Mas eu tenho certeza que vai ajudar alguém. Quer ler algo antes de nós encerrarmos? Não, eu queria deixar só uma mensagem para as mães, aquelas que estão sofrendo, né? Especialmente nesse tempo de pandemia, muitas mães perdendo seus filhos, seus esposos, né? Perdendo familiares, né? Ou os pais também. E Viktor Frankl, ele diz que tudo pode ser tirado de uma pessoa, né? Exceto a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, quando nós damos sentido ao sofrimento, ele fica muito mais fácil de nós enfrentarmos, né? Olha, palavras que a gente tem que guardar no coração. E a Fernanda Ramos colocou aqui que testemunho maravilhoso de Marina. A Branca Freitas está pedindo oração pelos familiares, amigos do mundo inteiro. A gente sempre coloca em oração também, viu? E a Fátima Acosta também colocou: que bom ouvir esses testemunhos. Isso nos fortalece ainda mais. Né? Que bom, Marina, mais uma vez obrigada, viu? E o meu livro, quem sabe eu venho numa outra entrevista, meu livro Mulher de Valor está sendo reeditado pela editora Canção Nova esse mês. Então, quem sabe eu venho uma outra vez para mostrá-lo e trazer também para vocês
o livro Mulher de Valor. E olha, agradecendo aqui a participação da Marina,